Estou impressionado. Isto sugere que o que você mais teme é o próprio medo. É muito sensato. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliano, eu tenho uma página de Harry Potter chamada Aluado lá no Instagram, então já nos segue lá no Instagram que vai ser muito legal te ter lá com a gente, aluado.oficial. E hoje a gente vai estar estreando aí no canal um novo quadro que vai se chamar Análise dos capítulos de Harry Potter e o que vai acontecer nesses vídeos. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise aqui com vocês dos capítulos de Harry Potter. A princípio a minha ideia é fazer de todos os capítulos de todos os livros, então já deixa aqui nos comentários alguma sugestão e como é que a gente pode fazer esse quadro, mas a princípio, como eu falei, a minha ideia é fazer uma análise aí de todos os capítulos de Harry Potter, não necessariamente em sequência. Eu acho que seria muito legal se vocês fossem me falando os capítulos que vocês querem que eu analise e a gente vai aí analisando os capítulos aleatoriamente de acordo com o que a gente vai combinando. E bom, para estrear o primeiro vídeo desse quadro, lembrando que essa semana vão ter vídeos todos os dias, então de segunda a sexta-feira vai ter um vídeo novo, porque normalmente eu tô soltando os primeiros vídeos aí do canal no sábado às 7 horas da noite, mas essa semana eu vou fazer 5 vídeos, um para cada dia da semana. E eu não sei se isso vai continuar se repetindo, eu creio que não, porque hoje eu não teria tempo para gravar, editar e postar vídeo todos os dias aqui, porque eu trabalho fora do YouTube. Mas essa semana eu tô com algumas ideias muito legais de vídeos, então eu já quis soltar aí 5 vídeos. Bom, e para a estreia desse quadro, hoje a gente vai analisar esse livrinho aqui, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, especificamente o capítulo 7, onde tem, na minha opinião, a melhor aula da saga Harry Potter, seja dos livros ou dos filmes, que é a aula de Remo Lupin sobre bicho-papão. E já me conta aqui nos comentários, na tua opinião, qual é a melhor aula de Hogwarts. E velho, de boa, na minha opinião, a melhor aula da saga Harry Potter é essa aula do Lupin. Nos filmes essa aula ficou muito boa, ficou muito engraçada, assim como nos livros, eles conseguiram fazer essa cena ficar realmente muito boa. Eu acho que a aula ficou muito fluida e a cena nos filmes ficou muito bem desenvolvida. Inclusive, falando só sobre os filmes de Harry Potter, essa aula, na minha opinião, é a aula mais bem desenvolvida dos filmes. A gente tem aí algumas cenas de aulas dos filmes de Harry Potter muito bem desenvolvidas, como por exemplo, aquela aula sobre mandrágoras, mas mesmo assim, essa aula sobre os bichos papões, ou bicho papão, ou bicho papões, eu não sei como é que é o plural disso, bichos sobre os bichos papões. Mas essa aula aí sobre os bichos papões, pra mim, é a melhor aula da saga Harry Potter. Até porque a gente tem o Lupin e todas as cenas que tem o Lupin a gente já sabe que é a melhor cena dos filmes, né? Bom, então agora introduções feitas, a gente vai de fato para a análise do capítulo de Prisioneiro de Azkaban, onde ocorre essa aula. Bom, como eu disse antes, essa aula dos bichos papões, ou bicho-papões, é uma das primeiras aulas aí dos alunos de Hogwarts do terceiro ano. E cara, basicamente é um capítulo bem curtinho aí. Esse capítulo tem pouquíssimas páginas e basicamente a gente tem nesse capítulo 2 aulas. O capítulo do livro se inicia com os alunos lá nas masmorras em uma aula de poções com o professor Snape, onde nessa aula de poções eles estão preparando uma poção específica. Eu não vou te dizer qual poção é, mas porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou te dar 3 opções e no final desse vídeo eu vou te falar qual é a opção correta e já deixa aqui nos comentários qual é o teu palpite. Letra A, poção redutora. Letra B, poção de regeneração. Ou letra C, poção do morto-vivo. Inclusive essa aula de poções do Snape é muito engraçada, porque nessa aula em específico, o Draco tá com o braço machucado ali, porque eles já tinham tido a primeira aula de tratos de criaturas mágicas com Hagrid. E pra quem não se lembra, nessa aula o Bicuço machuca o braço do Draco. E é por isso que nessa aula de poções o Draco tá com o braço machucado. E nessa aula, o Snape, sendo Snape, vendo que o Draco tá com o braço machucado, ele pede pro Harry e pro Rony cortarem os ingredientes das poções do Draco. E é muito engraçado. E é muito engraçado porque o Rony começa a picotar as ganhas ali, os ingredientes, tudo mal cortado. O Snape manda eles trocarem de ingredientes e o Rony acaba ficando com os pedaços ali que ele mesmo tinha cortado, tudo uma picada. Bom, depois dessa aula eles vão de fato para a próxima aula, que é a aula do bicho-papão com o Remo Lupin. E é aí que a magia realmente começa a acontecer, porque essa aula do Lupin é muito boa. Mas é claro que os filmes, sendo uma adaptação, as coisas não ocorrem exatamente como ocorrem nos livros. Apesar de que nessa cena a gente tem bem poucas alterações ali, é claro que tem algumas, mas não é nada lá ó, muito diferente do que acontece. E bom, diferente do filme, nesse livrinho aqui, a aula acontece na sala dos professores, e não na sala de defesa contra as artes das trevas propriamente dita. No filme os alunos já estão esperando o Lupin lá na sala de defesa contra as artes das trevas. No livro eles também estão lá, mas aí o Lupin chega e leva ele para a sala dos professores onde a aula de fato ocorre. Essa cena foi cortada dos filmes, infelizmente,
porque nesse trajeto dos alunos ali até a sala dos professores, eles encontram o Pirraça e tem uma cena muito engraçada no livro, porque no livro Pirraça, o Poltergeist tá fazendo lá o que ele sabe fazer de melhor, que é irritar todo mundo. Inclusive, quando o Pirraça vê o Lupin, ele começa a cantar uma musiquinha sugerindo que ele já seria um bicho-papão. Ele começa a cantar Louco Lobo Lupin, Louco Lobo Lupin, Louco Lobo Lupin. E é claro que o Lupin, sendo genial como é, ele consegue se livrar do Pirraça com um feitiço. Ele acaba rindo de tudo e leva na maior esportiva. E nessa cena, quando o Lupin tá entrando na sala dos professores para dar aula do bicho-papão junto com os alunos, eles encontram o Snape lá, mas o Snape fala que prefere não presenciar a aula, então o Lupin fala um beijo, vai com Deus, e o Snape vaza. E olha que toda essa cena é muito boa e tudo isso foi cortado nos filmes. É por isso que é sempre melhor ler os livros, porque apesar de não ser obrigatório pra te entender Harry Potter, nos filmes eles cortam muitas cenas engraçadas que tem nos livros, como essa cena do Pirraça, por exemplo, que é muito boa. Bom, então o Lupin começa explicando por que ele vai dar aula ali na sala dos professores, que é porque tem um bicho-papão escondido dentro do armário dos professores. E eu fico me perguntando, será que não era mais fácil ele ter usado um feitiço para fazer o armário aparecer lá na sala de aula, ao invés de ter que deslocar todos os alunos de lá da sala até a sala dos professores só pra isso? Sério, se tu for parar pra pensar, tem coisas em Harry Potter que não faz muito sentido, mas enfim. E outra diferença dos filmes é que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Pelo menos pelo que eu pesquisei, se eu estiver enganado já me fala aqui. Mas não era pra Sonserina estar nessa aula do bicho-papão junto com eles, como aconteceu no filme. Pelo menos nesse capítulo aqui no livro não menciona nenhum aluno da Sonserina. E via de regra, as casas geralmente têm aulas separadas, salvo quando isso é mencionado nos livros, que é quando aparece alunos de casas diferentes interagindo na mesma aula. Então nessa aula do Lupin não aparece nenhum aluno da Sonserina falando nada. Já nos filmes a aula é dividida com a Sonserina. Inclusive tem a famosa frase do Draco falando essa aula aqui é ridícula. Muito. E todo mundo que curte o Draco adora ele falando isso. E assim como no filme e no livro, o Lupin questiona os alunos sobre a definição do que seria um bicho-papão, e a Hermione também responde que o bicho-papão é um transformista, ele se transforma naquilo que a pessoa mais tem medo. Em seguida, no livro, ele faz uma pergunta pro Harry que não aparece nos filmes também. Ele pergunta qual seria a vantagem que eles teriam naquele momento contra o bicho-papão que estava dentro do armário, e o Harry prontamente responde que é porque eles estavam em um grande número de pessoas e isso iria confundir o bicho-papão. E nessa parte o Lupin fala que ele já viu um bicho-papão se confundindo ao tentar assustar duas pessoas diferentes e se transformar numa meia lesma, o que nem de longe pode assustar alguém, como ele meio fala. E se for parar pra pensar, isso realmente é bizarro. Em seguida o Lupin explica como que deve executar o feitiço ali, e assim como no filme, a gente já sabe que para executar o feitiço ridículos, a pessoa tem que se concentrar em uma memória muito engraçada e forçar o bicho-papão a se transformar nisso. Repitam. Ridículos. E assim como no filme e no livro, o Neville é o primeiro a enfrentar o bicho-papão, e exatamente como no filme ele se transforma no professor Snape, e depois que o Neville executa o feitiço, o Snape se transforma com as roupas da avó dele, e é muito engraçado. Ridículos! No livro a gente vê que o Rony é a segunda pessoa a executar o feitiço na aula, mas no livro não é nessa ordem que acontece. E na verdade a próxima pessoa a executar o feitiço na aula é a Parvati. E eu não sei porquê, mas acho que eles se confundiram no filme. Mas na verdade o bicho-papão da Parvati é uma múmia e não uma cobra gigante como acontece no filme. Na verdade essa cobra gigante é o bicho-papão da irmã gêmea dela, da Padma. E o próximo a executar o feitiço ridículos no bicho-papão é o Simas. E o bicho-papão dele é um espírito algourento. Mas isso também não acontece nos filmes, só nos livros. Inclusive o Simas faz o bicho-papão dele se transformar num rato no livro, e isso é muito engraçado também. E só agora então a gente tem a Cascavel, a cobra gigante, que é o bicho-papão da Padma. E se a gente for parar pra pensar, essa Cascavel com essa cobra gigante é o bicho-papão da Padma, teoricamente. O que pode nos dizer ali a presença da Corvinal, porque pra quem não sabe a Padma é da Corvinal. Então na verdade a Grifinória estaria tendo essa aula com a Corvinal e não com a Sonserina. Pelo menos foi isso que eu entendi, eu posso estar errado. Se eu estiver errado me corrija aqui nos comentários, mas pelo que eu entendi foi isso. Mas pode ser que essa Cascavel aqui mencionada no livro pode ser o bicho-papão de outra pessoa da Grifinória e não necessariamente da Padma, que é da Corvinal. Então nesse caso a Grifinória estaria de fato tendo aula sozinha. Porque no livro só é mencionado que o bicho-papão se transforma numa Cascavel, mas não diz de quem é o bicho-papão. O próximo bicho-papão é o do Dino Thomas, e o bicho-papão dele é uma mão decepada que após ele executar o feitiço, ela sai caminhando ali sozinha, igual aquela mão da família Adam, sabe? É muito engraçado isso também. E só então, depois de toda essa gente, é que a gente tem o Ron executando o feitiço ridículos, sendo que no filme, diferente do livro, o Ron é um dos primeiros. Já no livro a gente vê que não, o Ron só executa esse feitiço depois de uma série de pessoas. E assim como no livro, o bicho-papão do Ron é uma aranha gigante, e isso é muito legal. E no filme esse efeito da
aranha ficou muito bom. Eu adoro todos esses efeitos aí dos bichos papões, acho que ficou muito bom mesmo. No filme, depois que o Ron executa o feitiço, a aranha fica resbalando ali nos patins e é uma cena muito engraçada. Mas no livro, as pernas da aranha simplesmente somem e ela fica se debatendo ali no chão, no ar sozinha. Então a gente tem finalmente o Harry enfrentando o bicho papão. A gente vê que no filme, o bicho papão do Harry se transforma num dementador. Mas aí mais uma diferença dos filmes, o Harry não chega nem a enfrentar o bicho papão, quiçá se transformar em dementador, porque o Lupin não deixa ele enfrentar o bicho papão. O Lupin se coloca na frente do bicho papão do Harry e o bicho papão se transforma no bicho papão do Lupin. E no livro, o bicho papão do Lupin é descrito como um globo branco prateado pendurado no ar, e não necessariamente a lua cheia com as nuvens ali, como a gente vê no filme. Tanto que os alunos não conseguem identificar que aquele globo pendurado no ar é uma lua cheia, porque depois ali lá ainda vai perguntar: ah, o Lupin tem medo de uma bola de cristal? Tipo, ela não se ligou que era uma lua cheia. E no livro, o último a executar o feitiço no bicho-papão é o Neville de novo, até que o bicho-papão simplesmente explode no ar e desaparece, acabando com a aula. Ô Harry, que saco, acabando com a aula de todo mundo, né, rapaz? E o Lupin acaba a aula distribuindo os pontos ali pros alunos da Grifinória. Ele dá 5 pontos pra todo mundo que fez o feitiço, acaba dando 10 pontos pro Neville, já que ele fez o feitiço 2 vezes, e o Lupin ainda dá 5 pontos pro Harry e pro Hermione, apesar de nenhum dos dois terem executado o feitiço, mas os dois responderam as perguntas do Lupin no início da aula, por isso eles também recebem pontos. E como tema de casa, o Lupin pede que os alunos leiam um capítulo sobre bicho-papão e façam uma redação sobre isso. Sério, esse é o melhor dever de casa. Esse tipo de dever de casa eu nunca tive, olha só. Eles estão descendo as escadas ali saindo da aula e, como eu falei antes, ali lá pergunta: por que será que o prof. Lupin tem medo de bolas de cristal? Indagou Lilá, pensativa. Ou seja, os alunos não se ligaram que era lua cheia. Contudo, a gente vai concordar que no filme esse efeito da lua cheia ficou muito legal. E eu acho que ficou até melhor do que no livro, porque acho que se no filme fosse só o efeito da bola de cristal pendurada no ar ia ficar bem estranho, mas eu acho que ia ficar bem legal também. E o capítulo se encerra com Rony perguntando pra Hermione no que teria se transformado o bicho-papão dela se ela tivesse tido a oportunidade de enfrentar o bicho-papão ali. E o Rony quase acerta o bicho-papão da Hermione, ele erra por pouco. Ele pergunta se seria um dever de casa que só merecia a nota 9. E depois a gente descobre que o bicho-papão da Hermione seria a professora Minerva McGonagall, falando que ela foi mal ali em todos os testes. Esse foi o primeiro vídeo desse quadro aqui do canal, análise dos capítulos de Harry Potter. E deixa aqui nos comentários aqui embaixo pra mim o que tu achou desse vídeo, o que tu achou do quadro. Se tu tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários também, que eu leio e respondo todos os comentários de vocês. Mas agora eu quero saber se tu acertou, se tu errou a primeira pergunta lá do comecinho do vídeo que eu te fiz. Qual era a poções que os alunos estavam preparando ali na aula de poções no começo desse capítulo? E não vale roubar, hein? Já deixa aqui nos comentários qual a opção tu escolheu. E a resposta certa é a letra A, porque eles estavam preparando uma poção redutora. Inclusive o Snape testa a poção do Neville no sapo dele, pra ver se ele vai virar um girino ou vai ser envenenado. E é claro que com a ajudinha da Hermione, a poção do Neville estava corretíssima e o sapo dele vira um girino e eles acabam perdendo 5 pontos, porque não era pra Hermione ajudar eles, né? Inclusive o Rony fica puto com isso, porque apesar da poção do Neville estar correta, o Snape acabou tirando 5 pontos dele só porque a Hermione ajudou ele. Sério, o Snape era um cara muito... Vai ser difícil a convivência com o Snape, hein? Eu acho que se eu tivesse em Hogwarts, a pior aula pra mim com certeza ia ser a aula de poções. Eu acho que ia ser muito mal, porque eu não manjo bem na cozinha. Não ia manjar muito bem misturando ali um monte de coisa. Ia dar tudo errado ali, eu ia ser igual o Neville, ia ser um terror. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nesse vídeo eu tô diferente, porque estou vacinado, não é mesmo? E me conta aqui nos comentários se tu já tá vacinado ou não. Eu fui me vacinar hoje. Inclusive estou muito feliz por isso. Não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Dá um like nesse vídeo aqui que me ajuda demais a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Deixa teu comentário aqui embaixo. Lembrando que essa semana vai ter vídeo todos os dias às 7 horas da noite. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo.